Você vai ser abençoado com mais uma mensagem impactante da parte de Deus para o seu coração. Então já deixa o teu like e compartilha essa mensagem e comenta aqui. Existe um sininho aqui que você deve apertar para você estar sempre informado e atualizado a respeito das mensagens que nós colocamos no nosso canal. No mês de outubro é o mês que nós iniciamos a primavera e nós temos um desconto extraordinário e imperdível para você que quer fazer os cursos da nossa plataforma cursos.pastorlobo.com. Então digita a palavra Primavera Êxodos, tudo junto, e você vai aproveitar os descontos, que você vai ser abençoado na nossa plataforma de ensino à distância. Deus te abençoe. Amém, queridos, graça e paz. E eu quero hoje começar esse culto de quarta-feira respondendo ou tentando responder uma pergunta. Quais as razões da miséria espiritual do povo de Deus? Quais as razões da doença da alma de um crente, de um servo de Deus? Quais as razões da absolutamente cegueira da igreja com relação aos seus problemas, as verdadeiras causas dos seus problemas? Hoje vamos ministrar a última mensagem da série Ouça o que o Espírito diz às igrejas, uma série fundamentada no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, que falam da mensagem de Jesus Cristo às 7 igrejas: igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela foi um importante centro comercial e bancário que ajuntou muitos milionários daquele tempo. Era um local onde se produzia ungüentos para fazer colírios. Enfim, era uma área onde a medicina era mais avançada e exportava remédios para fora da sua cidade. Era também uma produtora de lã e fazia roupas que eram conhecidas em todo o mundo. Essa é a cidade de Laodiceia, uma igreja que decepcionou o Senhor, uma igreja que não recebeu nenhum só elogio do Senhor, uma igreja que não teve nenhum problema com falsos profetas, como as igrejas anteriores, com perseguições políticas e de governos, uma igreja que foi rica, uma igreja que teve tudo autossuficiente, mas uma igreja que acabou causando náuseas a ponto de Deus dizer: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. O vômito é o anúncio de que algo estragado está dentro da gente, está dentro do ser humano. Quando você vomita, você coloca para fora aquilo que é podre, aquilo que não presta, aquilo que o teu organismo rejeita. Essa igreja é uma igreja que já foi povo de Deus, mas que o próprio Deus está colocando para fora. E eu quero falar para você hoje sobre razões de misérias espirituais na sua vida. E diz assim Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, ou seja, ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao presbítero da igreja, ao bispo da igreja, é isso que quer dizer o anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Vou sublinhar essa palavra, miserável. Digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado do fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente, arrependa-se.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus fala, gente, fala. Deus fala, fala. Em Hebreus capítulo 1, ele começa assim: tendo antes Deus falado através dos seus profetas, agora tem falado por meio do seu Filho Jesus. Jesus, ele subiu aos céus e enviou o seu Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele fala com a gente aqui, ele traz graves denúncias a esse povo, não sem antes dizer quem ele é, apresentar as credenciais de quem é. Qual a identidade de Cristo? Essas são as palavras do amém. Quando nós encerramos uma oração, nós dizemos em nome de Jesus, assim seja. Estamos de acordo, concordamos firmemente, aprovamos de maneira irrevogável aquilo que foi falado. Ou seja, ele está dizendo, eu sou aquele, Jesus é a palavra final. Em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. A promessa de Deus de salvação, de restauração, de perdão de pecados, de uma nova vida, de um novo tempo, de um novo céu e uma nova terra, todas elas se cumprem em Jesus. Ele é o amém. É por isso que ele começa falando o seguinte: essa palavra que eu estou dando para vocês não é qualquer palavra, é uma palavra que vai se cumprir, porque eu sou o amém, eu sou o alfa, mas eu também sou o ômega, eu sou o princípio soberano da criação, mas eu também sou o fim de todas as coisas. E se eu estou dizendo, é porque eu sou o amém, e isso vai se cumprir. Quando Deus, ele escreve uma carta a uma igreja, quando Deus, ele comunica, quando o Espírito de Deus fala conosco, ele não quer nos destruir. Ele vai dizer assim, eu sou aquele que te amo e repreendo quem eu amo. O nosso Deus não nos deixa caminhar na frieza espiritual, na mornidão espiritual, na destruição espiritual, no desvio espiritual, nas mentiras, nos enganos. Deus é um Deus que nos chama de volta, que nos traz de volta. Existe uma maneira assim, muito peculiar, muito singular, de Deus nos chamar a atenção, de Deus nos disciplinar, não como um pai violento, não como um pai agressor, não como um pai brutal, mas como um pai que ama. Vem cá, que eu quero te ensinar. E aqui ele está dizendo, olha, o que eu estou falando para você é verdade, porque eu sou fiel e verdadeiro. A testemunha verdadeira, a testemunha fiel e verdadeira. E vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Apocalipse 19, 11, está apresentando aqui o final da história. O livro do Apocalipse é muito interessante, porque ele está costurando, seria o ponto final, o epílogo da história da humanidade. E aqui Jesus está se apresentando como aquele que é fiel e verdadeiro. Fidelidade é aquilo que impede as coisas de se corromperem. Lembro, eu era garoto e tinha as músicas. Meu pai apareceu em casa com um aparelho de toca-disco, né, naquela época, de alta fidelidade. O que significa isso? Significa que aquilo que tinha sido gravado no estúdio de música, ele era fielmente aquilo que aparecia ou que vinha naquele toca-disco. Alta fidelidade. O que Jesus é? É incorruptível. Ele é fiel e verdadeiro. Você pode confiar nele, porque a palavra dele não será revogada. Deus, ele não vai mudar de ideia. Por isso que a Bíblia diz que nele não há mudança, nem sombra de variação. Jesus diz em João capítulo 8, verso 18, eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai
que me enviou. Tanto João 8 quanto João capítulo 5 são discussões que Jesus está tendo com os fariseus, e ele está testemunhando a respeito daquele que viu o Pai, vê o Pai e ouve o Pai. E ele fala: eu testemunho daquilo que eu vejo, do Pai que eu conheço, não é o Pai de vocês. Ele vai dizer em João 8,44, vocês têm por pai ao diabo, e vocês querem fazer o desejo do vosso pai, mas eu te falo a verdade, eu sou testemunha fiel, e vocês não querem me ouvir. Então, Jesus, ele tem o testemunho da verdade, ou seja, pensa uma testemunha num tribunal, que aquilo que ele vai dizer é fiel e é inquebrável. Em terceiro lugar, ele se apresenta como soberano da criação. Aquele que estava no princípio, em João capítulo 1, verso 1, diz: no princípio era o verbo, era a palavra de Deus, estava lá no início. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O mundo foi feito pelo verbo, e sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Esse verbo, interessante, Jesus era a própria palavra que sai da boca de Deus, é o cumprimento da verdade. Ele, Colossenses 1, 15, 16, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Porque aquilo que você vê, aquilo que você enxerga, foi feito por ele, os céus e a terra. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus disse: haja separação entre águas e águas, e fez surgir o firmamento e a porção seca. E Deus, ele vai dando forma à terra. Só que depois ele também coloca vida, e vem aquilo que é verde, aquilo que a natureza propõe, através das suas plantas, através das suas árvores, das árvores frutíferas e das árvores que dão semente de frutas. Deus fez as aves do céu, Deus fez os peixes no mar, Deus fez os animais, Deus fez o homem. Isso tudo você consegue enxergar. Mas esse soberano da criação, também ele criou coisas invisíveis aos meus olhos, que são tronos, soberanias, poderes e autoridades. Ele está falando de uma hierarquia de anjos e de seres espirituais. Quem é que fez? O Criador, que é o soberano Jesus. Então ele se apresenta: eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, mas eu sou o soberano da criação. Então ele começa a dizer a respeito daquilo que ele está vendo. Ele começa a verificar a temperatura da igreja. Conheço as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Aqui, Jesus vai se apresentar nessa primeira parte como um médico que vai traçar patologia da enfermidade miserável de alguém que pensa que está salvo e não está salvo. Olha para mim aqui. Tem muita gente que pensa que está salvo e não está. Jesus diz para a gente, em Mateus capítulo 7, naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, profetizamos e expulsamos demônios. E ele vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos. É Jesus que fala a palavra maldito. Sai perto de mim. Apartai-vos de mim, vós que praticais a maldade, o pecado, a iniquidade, eu nunca vos conheci. Aqui, Jesus vai pegar um termômetro e vai medir a temperatura minha e sua. Mateus capítulo 24, verso 12, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Romanos 12, 11 diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos do Espírito e sirvam ao Senhor. Deus, ele conhece as nossas obras. Deus, ele não está distraído. Você, às vezes, está vivendo uma vida miserável, sabe por quê? Porque você pensa que você pode se esconder de Deus e não pode.
Você pensa que vai se desviar e Deus não vai perceber. Não, como eu estou desviado, Deus não está levando em conta. Está levando em conta. Você pensa que você se veste bem, que você se arruma bem, que você tem uma boa aparência, e por isso Deus não está vendo, mas Ele está vendo. Eu conheço as tuas obras, e eu sei que você nem é quente e nem é frio. E aí começa um papo de doente, uma conversa de doente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Zacarias 3, de 1 a 4 diz: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor. E Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé, diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as suas roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Pessoas que estão doentes, como é que você repara a gente doente? É gente que só conversa a respeito disso. Olha, eu tive um pico de glicemia. Olha, eu estou com colesterol alto, meu triglicerídeo está alto. E aí é gente que começa a trocar remédio, começa a trocar receita, começa a trocar, não tem chá de boldo para isso, tem chá de quebra-pedra para sua pedra no rim. Olha, tem um chá de erva cidreira para te acalmar e abaixar a pressão. Aqui, Jesus está investigando a temperatura, porque dependendo da temperatura, dependendo da febre que você vê, você vai encontrar uma infecção no corpo. E aqui ele diz que a infecção é pecado. Ele está dizendo assim: não é esse homem, o sumo sacerdote, Josué, ele é como um tição tirado do fogo, é como uma brasa. Pensa numa brasa que você tira do fogo e aquela brasa começa a esfriar. E quando a brasa começa a esfriar, ela vira o quê? Ela vira cinza. E é isso que ele está dizendo, um sumo sacerdote tirado do fogo, ou seja, o pecado são vestes sujas. O mundo espiritual percebe o nosso pecado, percebe a maneira. É por isso que esse homem não tinha autoridade espiritual. Por que tem gente que não tem autoridade espiritual? Porque vive no pecado. E a pessoa não entende isso, não percebe isso. Por que Satanás está resistindo ao sumo sacerdote Josué? Porque as vestes dele estão imundas de pecado e ele perdeu a autoridade. Pior do que isso, ele é como um tição tirado do fogo, ou seja, ele está longe de Deus. Gente em pecado se afasta de Deus e perde a autoridade espiritual. Você está entendendo, querido? Então, quando Jesus, ele observa, ele começa a ver a insensibilidade, a indiferença que tomaram conta da minha vida, da sua vida, e por isso a nossa vida vive em miséria espiritual. Não adianta você querer fazer uma colheita daquilo que você não plantou. Para você colher benefício, você vai ter que semear a bênção. Então tem muita gente que pensa que o evangelho, que a igreja é lugar de mágica. Não é. Igreja é lugar de milagre. Só que o milagre depende da semeadura. E tem muita gente querendo milagre sem semear. Quer milagre sem fé. Quer milagre sem buscar a Deus. Quer milagre com a fé do pastor. Ele não quer mudar a história dele. Jesus, ele diz: melhor seria que fosse quente. Há uma vocação em Levítico 6, de 12 a 13, a que a gente seja um altar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. O fogo deve receber, para que você tenha fogo,
você precisa ter combustível e comburente. O fogo não é só calor, porque o calor tem que ter algo para pegar fogo. É por isso que primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, Deus diz: não extingais o Espírito Santo, não apague. Como é que se apaga o Espírito Santo? Se afastando do fogo de Deus. Por que tem gente que pega fogo, incendeia uma igreja, incendeia uma família, incendeia uma cidade? Porque o coração dele é cheio de Deus. E aonde ele passa, as pessoas sabem que tem Deus ali. Agora tem outras pessoas que são frias, mornas, vão gelando. E o que ele está dizendo é o seguinte, que é necessário que todo dia colocar lenha nessa fogueira, todo dia. Não adianta, você não vive de ontem. Você não vive do milagre que Deus fez ontem na sua vida. Tem gente que vive de um milagre só. Tem gente que vive de uma experiência só. Ah, pastor, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 20 anos, Deus fez um milagre. Eu queria casar com uma moça bonita, eu feio, e casei. Eu queria lá passar num concurso, eu passei. Eu queria lá comprar um apartamento, eu não tinha dinheiro e foi um milagre. Querido, Deus quer fazer milagre na tua vida todo dia. Então para com essa conversa de doente, de ficar no passado. É tempo de você colher novas vitórias. Você deve ser grato. Mas você não pode ficar satisfeito, achando que não, Deus já me deu o que eu tinha que ter. Existe algo que faz Deus vomitar, existe. Assim, porque você é morno, nem frio ou quente, nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. Todas as vezes que você come algo estragado, todas as vezes que você come algo que te faz mal, o teu organismo faz você jogar fora aquilo que não presta. 1 Reis, capítulo 18, 21, Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-nos, mas se Baal é Deus, siga-nos. O povo, porém, nada respondeu. Sabe o que é um homem morno? Morno é aquele que não se posiciona. É aquele que às vezes está na igreja cantando, louvando, vibrando, adorando. Aí daqui a pouco ele some e fica 3 meses fora da igreja. Aí ele some, aí volta de novo. Aí quando você liga para ele, depois de 3 meses, fala: você não me ligou, mas você também não me ligou. É gente que se afasta da igreja e acha que todo mundo tem que buscar ele. Mas ele não te dá o sinal de vida: pastor, vem cá, pastor, me ajuda, pastor, me socorre. Aí quando a gente vai socorrer ele, cadê ele? Some. Gente que oscila entre o quente e o frio. É gente que fica em cima do muro. Até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Até quando você vai oscilar? Ou você vai ser de Deus, ou você vai ser do diabo. Ou você vai ser servo, ou você vai ser filho de Deus, ou você vai ser um desviado. O morno é o quê? É o resultado de uma mistura entre o crente e o não crente, entre aquilo que vive na inconstância. Esse diagnóstico dessa enfermidade, dessa doença, é chamada de patologia. Ela tem uma razão. Ele diz assim: você diz, presta atenção, Deus não dá nenhum elogio. Essa é a única igreja que não recebe nenhum elogio. O único elogio que ela recebe é dela mesma. Ah, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Quer ver que coisa interessante? No ano 60, depois de Cristo, houve um grande terremoto naquela região das 7 igrejas. Ali hoje é Turquia. E esse terremoto destruiu as cidades. Então, o governo na época, Roma, ele vai restaurar as cidades. Laodiceia não, eles se restauram sozinhos, porque eles são ricos. Eles mesmos se auto-recuperam, se auto-restauram. Eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu não preciso da bênção de Deus, eu não preciso orar, eu já tenho tudo, Deus já me deu tudo. Gente, a pior coisa que tem é a autossuficiência, porque isso vem do inferno. Quando Satanás ele joga o manto do orgulho sobre a gente pensa que a gente não precisa mais de Deus, e aí você não ora, você não lê a palavra, você não jejua, você não se importa. E aí que entra a miséria espiritual.
Eu já falei aqui, essa cidade era um centro bancário e financeiro, uma das cidades mais ricas do mundo daquele tempo, Laodiceia. Era o centro da indústria de tecidos local, centro médico de referência para a produção de ungüentos para os ouvidos e para os olhos, e um centro de águas térmicas. As águas quentes de Hierápolis ficava do ladinho ali. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Eram terapêuticas, eram águas termais. E a cidade de Colossos, que era outra cidade do lado, oferecia água fria e gelada. Só que quem estava no meio? Uma cidade morna, que não tinha nenhuma perseguição. Uma igreja assim que não tinha nenhuma dificuldade, não faltava dinheiro. Vamos fazer uma obra, vamos crescer, não precisa de dinheiro, a gente já tem dinheiro. É uma igreja que não tinha falsa doutrina. É uma igreja que não tinha perseguição política. É assim, é que nem gente que está tudo bem, eu não preciso ir na igreja. Está tudo bem, eu não preciso mais orar. Porque tem gente que só ora quando a desgraça vem na vida dele. Então, quando Deus traça o diagnóstico, ele me vem com apresenta 5 sintomas dessa patologia crônica. A primeira, carência de imunidade. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ou seja, orgulho, arrogância do seu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói a sua morada no alto dos montes, que diz a você mesmo, quem pode me derrubar? Gente, eu vou dizer quem pode te derrubar, Deus. A Bíblia diz para a gente em Provérbios 16, a soberba precede a ruína. O livro do profeta Abacuque diz, você que construiu a tua casa no alto monte, você vai cair. Haverá repentina destruição. Haverá repentina desgraça. A autoconfiança e o orgulho dessa cidade são absolutamente falsos. Olhe para mim. Vida boa não é sinal de aprovação de Deus. A vida boa não significa que Deus está feliz com você, não, querido. O povo de Israel andou no deserto 40 anos vendo milagres. Choveu pão do céu todo dia. Deus mandava a água sair da rocha para matar a sede do povo. Deus fazia com que codornizes viessem e caíssem no acampamento dos judeus. Daqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, só 2 pessoas. Daquelas 2 milhões de pessoas que viram milagres todos os dias, só 2 pessoas entraram na terra da promessa. Então, preste atenção. Vida boa não é sinal da aprovação de Deus. Então, você está pensando que você está imune aos problemas? Não está não, gente. O primeiro problema é que você é carente de imunidade. Segundo lugar, a ausência da realidade. Sabe gente que vive no mundo da lua? Sabe que gente que vive no mundo da fantasia, lá no castelo da Disneylândia? É isso. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão e pobre. Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde, opção de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Sabe qual é o pior doente? É aquele doente que acha que não está doente. Está todo mundo vendo que a vida dele está em frangalhos. Está todo mundo percebendo que a vida dele está um sofrimento. Está todo mundo olhando para ele e está enxergando que a vida dele está torta, que o casamento está desabando, que os filhos estão perdidos e ele não se toca, e ele não se manca. Por quê? Porque ele vive no mundo da fantasia. Ele não vive na realidade. E Deus fala, você não percebe.
a percepção é a sensibilidade que eu e você temos para olhar aquilo que está dentro dos nossos olhos e discernir que a gente tem que mudar de vida, mas ele não percebe. Sabe por quê? A autoconfiança gera uma falsa imunidade e gera ausência da realidade. Número 3, insensibilidade espiritual. Não reconhece, porém, que é cego. Já viu gente cega? Esses dias, eu estava bem próximo de casa, eu moro em frente a uma avenida assim, bem movimentada, e tinha um senhor querendo atravessar a rua. Eu fui caminhando até o banco, fui pagar uma conta, eu já não lembro o que eu fui fazer lá. E quando eu saí, tinha um senhor atravessando fora da faixa de pedestre. E eu falei para ele, o senhor pega no meu braço, sabe que o cego, ele pega no teu braço, não é você que pega no braço dele. Ele pegou, eu atravesso o senhor, ele falou assim, não, deixa que eu atravesso sozinho. E aqui em Curitiba, gente, tem uma rua que passa um ônibus chamado biarticulado. Pensa um ônibus assim que é grande, que é enorme. Então, esse ônibus vinha, eu falei, não, mas está vindo o ônibus. Não, eu sei me virar, gente cega. Gente, quase que aquele homem foi atropelado, ele não me deixou atravessar a rua. E aí ele foi atravessando a rua fora da faixa de pedestre, e quase que aquele ônibus biarticulado enorme passou por cima daquele senhor, porque gente orgulhosa. Então, porém, não reconhece, porém, que é cego. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. É gente que está dentro da igreja, que nem percebe que está longe de Deus. É gente que está dentro da igreja, que nem percebe que está sozinho. O triste é que quando chega o dia mal, eles não têm força para vencer. É gente que não tem força para vencer quando chega o dia mal. Número 4, despido de salvação. Sabe que é uma pessoa nua? Não reconhece, porém, que está nu. É muito interessante a ligação entre vestes espirituais e a salvação. Mateus 22, 11 a 13 diz, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, então o rei disse aos que serviam, amarre-lhe as mãos e pés, e lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É gente que não é salva, mas está dentro da igreja. Quando a Bíblia fala sobre arrebatamento, diz um vai ser levado, o outro vai ficar. Ele está dizendo que num abrir e piscar de olhos, a gente vai saber quem é e quem não é. Porque não vai ter confusão, não. Existe um selo de Deus na minha vida e na tua vida. O mundo espiritual sabe quem é salvo e sabe quem não é salvo. E quando Deus chamar a sua igreja, vai ser como nos dias de Ló. No dia de Ló, os anjos vieram, levaram Ló e suas filhas. O resto ficou e pegou fogo. Será? Como nos dias de Noé. O que aconteceu no dia de Noé? A arca fechou, quem estava na arca sobreviveu, quem não estava morreu. Então entenda o que eu estou falando. Tem gente que está dentro da igreja e está nua. Não tem salvação. E Jesus não está falando isso como uma denúncia vazia, está falando assim, olha, se arrependa. Número 5, é gente que é inútil. Tinha uma canção velha que dizia, a gente somos inútil. Inutilidade funcional. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, você não presta para nada, eu vou te vomitar da minha boca. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que serviria? Para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois não servem para nada. Juízes 16, 20. Já viu Jesus falar assim, você não serve para nada, você não presta para nada, você é inútil. Já viu isso? É interessante que aqui, a gente já falou, em Herápolis, a água vinha quente e ela ia descendo o vale. Quando passava por Laodiceia, ela estava morna e ela chegava lá em Colosso gelada. Preste atenção no que Deus está ensinando para mim e para você.
Ele está ensinando sobre a gente servir para o reino de Deus. Deus tem uma vocação para mim e para você. Mas gente como o povo miserável de Laodiceia não encontra uma função dentro do corpo de Cristo. E não encontra função, não é porque não tem a função. Ele não encontra uma função porque ele nunca procura uma função. Ele não trabalha. Já viu gente que só reclama? Tem crente que só reclama. Ele vem aqui, ele vem, participa do culto, aí ele reclama porque o louvor, ele não estava do jeito que queria, como se o louvor fosse para ele, não fosse para Deus. Ele reclama porque o pastor, é gente que tem toque. Já viu gente com toque? O pastor está pregando, não, pastor, mas faltou um detalhezinho. É gente perfeccionista. Ele diz, pastor, faltou uma vírgula, o senhor errou uma crase, você não fez uma concordância correta, o senhor comeu uma palavra quando o senhor estava ministrando, mas ele não vem aqui para adorar o Senhor, não vem. Então, entenda o que eu estou te falando, quando você se torna inútil, Deus fala assim, você não serve para nada, você não vai contribuir, você não vai me alimentar, eu vou te vomitar. Agora Jesus, ele vem como médico dos médicos. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado do fogo e você se tornará rico. O que ele está falando? Adquira valores espirituais. Ele fala, compre de mim. Aqui Jesus, olha que coisa interessante. Dou este conselho, compre de mim ouro refinado. Sabe o que Jesus está falando? Eu tenho algo para te vender. Ele aqui se apresenta como mercador de valores espirituais. Eu tenho algo, ele faz um marketing, eu tenho algo que resolve você. Eu tenho um remédio para você. Eu sou dono de uma farmácia que vai resolver, vai trazer um remédio para o seu problema. E ele diz, cuidado com a tua riqueza. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. O reino de Deus fala a respeito de riquezas no céu. O avarento é um miserável. E ele está achando, Jesus está falando, você está pensando que essa riqueza vai te levar para algum lugar? Não vai não. Leia a parábola do rico e do Lázaro. Veja para onde foi o rico. E veja o descanso do Lázaro. Jesus, ele também dá uma prescrição na receita de cura. Dou-lhe este aconselho. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Isaías 61:10 está dizendo, acumule virtudes espirituais. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes de salvação e pôs sobre mim o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual noiva que se enfeita com joias? Salvação é um revestimento que vem do Senhor, é uma roupa do Senhor. Nós somos revestidos de justiça do Senhor. Ele tirou as vestes sujas do sumo sacerdote Josué, que representava um pecado. Mas aqui, o nosso Deus é um Deus que nos veste de salvação. A salvação é um presente de Deus, que você recebe pela fé, quando você crê e faz uma aliança com Jesus Cristo. Jesus também diz, olha, você precisa de um oftalmologista. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Jesus vai dizer em Mateus 23, de 25 a 26, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles ficam cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. É gente que não consegue enxergar, que a vida interior está podre. É gente que não consegue ver, que Deus não tá recebendo a oferta, por quê? Porque ele não tem uma visão espiritual daquilo que está acontecendo na vida dele. Você está cego, vai no oftalmologista. Ai de vós, hipócritas, porque todo hipócrita, ele quer tirar o cisco do olho do irmão, mas ele não tira a trave que está no olho dele. É isso. Ele só enxerga os olhos. Ele acha que ele é perfeito, que ele é ótimo. Agora Deus está falando tudo isso, não é porque ele está zangado, não.
É porque ele é pai. É um pai responsável que ama o filho. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Hebreus 12, 7 a 8 diz: suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Escute o que Deus está falando. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata como filhos. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O que ele está dizendo é o seguinte: dificuldade da minha vida, dificuldade da tua vida é disciplina do Senhor. Pastor, por que eu estou sofrendo? Pastor, por que eu estou desempregado? Pastor, por que eu estou vivendo isso? O nome disso é disciplina, presta atenção. E a disciplina vem de um pai que te ama. Ele não quer que você permaneça na vida inútil e miserável que você está vivendo. Então ele te chama e fala assim: eu vou te disciplinar, eu vou te corrigir. E a maneira de Deus disciplinar, a maneira de Deus corrigir, não é nos destruindo, é nos trazendo de volta ao arrependimento, porque Deus te ama. Deus, ele não quer nos condenar, ele quer nos salvar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Qual o problema dessa igreja? Essa igreja não tinha Deus. Deus ficava do lado de fora da sua vida. Preste atenção. Preste atenção. Eu estou à porta. Ouça a voz. Eu estou batendo. Se você ouvir a minha voz, abra o seu coração, abra a porta. Coloque sua vida em ordem. Por quê? Porque eu entrarei junto com você, eu vou me assentar e vou restaurar a aliança. Eu vou cear com você. A ceia é o símbolo da aliança com Deus. Então, não fique achando Deus quer me condenar, Deus quer me mandar para o inferno. Não quer. O inferno, Mateus 25, foi preparado por Satanás e seus anjos. Você só vai para o inferno se você continuar ouvindo Satanás e os anjos. É isso. Os anjos dele que são demônios. E ele encerra ao vencedor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há um lugar onde Deus quer te levar. Há um lugar de governo. É um lugar onde Ele quer compartilhar a autoridade dEle com você. Jesus, Filipenses 2, 8, 9, sendo encontrado em forma humana, Deus se fez gente, ser humano. Humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, por isso Deus o exaltou. A mais alta posição deu o nome que está acima de todo mundo. Nome, presta atenção. Tua vida talvez seja boa, perfeita, rico. Você tem uma boa aparência, se veste muito bem, tem boa saúde. Se humilhe, querido, como Jesus se humilhou. Você não vai se auto-salvar, porque ninguém pode salvar. O que essa igreja está revelando para mim e para você é que tem gente dentro de nós, perto de nós, dentro da igreja, que vive vidas mesquinhas e miseráveis. São pessoas que Jesus diz que são dignas de compaixão. Tem dinheiro, mas não tem salvação. Não estão revestidos de salvação. Tem riquezas, mas não conseguem perceber a solidão. Tem uma vida que não falta nada, mas não tem Deus que é tudo. E hoje eu quero orar pela sua vida e clamar para que você seja um vencedor. Nós ministramos durante 7 semanas aqui sobre as 7 igrejas, sobre o que o Espírito diz à igreja. E hoje nós encerramos fazendo um apelo para você. Se você ouviu essa mensagem, procure as outras mensagens aqui no canal. Porque Deus, Ele quer uma igreja forte. E a você, a razão do amor do Senhor. E se você quer uma aliança com Deus, você quer deixar essa tua vida de mornidão espiritual para trás. Você que está a ponto de ser vomitado da boca do Senhor, expulso. Assim como Jonas foi vomitado na praia. Você que quer fazer a obra do Senhor para a glória dEle. Você que quer viver uma experiência de receber Deus em sua casa, em sua vida, abrir a porta
para que Deus entre e celebre uma aliança contigo, organize a tua vida. Quero orar por você agora. Coloca a mão no seu coração. Você que nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que eu quero orar por você. Quero liberar uma palavra de troca de vestimentos, uma palavra de unção, de óleo, de ouro refinado sobre a tua vida. Deus e Pai querido, nós te damos graças porque a tua palavra para a igreja ontem, ela é tão viva, tão contemporânea, tão atual, que elas servem para a gente hoje. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão, em nome de Jesus, por todas essas vidas que têm se auto-sabotado através do seu orgulho, da sua soberba, por acharem que não precisam de ninguém, por acharem que são mais especiais, por acharem que porque são ricos, que não tem falta de nada, também não precisam de Deus. Sabemos que o Senhor é o soberano da criação, Tu és o amém, Tu és a testemunha fiel e verdadeira. Por isso nós ouvimos o que Teu Espírito diz hoje à igreja e ao nosso coração. Pedimos perdão, Senhor Deus, pela nossa mornidão e a nossa frieza gelada diante do Senhor, porque não reagimos diante do Senhor. Pedimos perdão, Senhor Deus da glória. Queremos do Senhor receber desse ouro fino que o Senhor tem. Queremos valores do céu e não esses valores da terra que ficam por aqui. Queremos, Senhor Deus da glória, receber do Senhor desse colírio que tira de nós as escamas para que a gente enxergue o Senhor. Queremos sim entender que cada disciplina é prova do Teu amor. Pai, em nome de Jesus, queremos ser chamados de vencedores e não de rejeitados. Aqueles que se assentam no trono com o Senhor, porque compartilham da mesma autoridade. Salva o Teu povo. Quero liberar a palavra de novo vestimento, um vestimento de salvação, um manto de justiça. Eu libero um vestimento de salvação e a cobertura do manto da justiça sobre tua igreja, sobre esse homem, essa mulher, esse jovem de Deus. Tira toda a miséria, Senhor Deus espiritual, e faz com que o teu povo experimente uma vida de abundância com o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Nós estamos experimentando na Igreja Batista do Bom Retiro um grande avivamento. Quero muito que você participe com a gente. Você que está sem igreja, você que não tem pastor, você que está afastado da igreja, você que fez essa oração com a gente e estava desviado. Pastor, não me encaixa em igreja nenhuma, mas eu tenho seguido a Igreja Batista de Bom Retiro e tenho sido muito edificado. Se você não tem igreja, você vai clicar no link aqui embaixo chamado Rota Membresia e você vai ser recolhido, acolhido como membro da nossa igreja. Próximo domingo à noite, dia 27, receberemos aqui em torno de 200 pessoas como novos membros. Vocês vão participar do ministério, vocês vão participar sendo abençoados, abençoando. Vocês vão estar debaixo da cobertura de oração dos pastores. Vocês vão ter, mesmo à distância, mãos erguidas que vão proteger você e vão abençoar a sua vida. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, fique na paz. Uma boa noite.